Agora, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você, através do exercício físico como parte do tratamento, a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter a hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem o que você passa, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. E nesse vídeo eu vou responder por que a gente precisa medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício. A gente sabe que o exercício físico é um dos pilares no tratamento do diabetes. A gente tem lá a alimentação saudável, exercício físico e o tratamento medicamentoso. O exercício físico, além de trazer uma melhor saúde para nós que temos diabetes, ele também ajuda a tirar o açúcar do sangue. Então, quando a gente está em repouso, a gente precisa do hormônio insulina para tirar a glicose que está no sangue e armazenar lá no nosso fígado, nos nossos músculos e também no nosso tecido adiposo. Agora, durante o exercício físico, a gente não precisa de insulina. O próprio músculo fazendo o exercício e gastando essa quantidade de glicose que ele tem armazenada, ele vai fazer com que o corpo naturalmente remova a glicose que esteja no sangue, tira ela do sangue e traz para o músculo para servir como fonte de energia. Então, o exercício físico, não importa que exercício você faça, exercício de força, exercício aeróbico, correndo, nadando, pedalando, jogando, futebol, vôlei, não importa que exercício você faça, sempre o corpo vai tender a diminuir a concentração de glicose que tem no sangue para alimentar o músculo que está ali ativo, independente da ação da insulina. Então, sempre a gente tem que entender que o exercício promove a diminuição na concentração de glicose no nosso sangue. Inclusive, quando a gente faz exercício, às vezes aumenta um pouco depois do exercício, mas depois a glicemia ela tende sim a baixar. E por que a gente precisa medir a glicemia? Porque a gente não tem sintoma da nossa glicemia. A glicemia ela tende a aumentar, diminuir, isso aí é fisiológico. Só que a gente não sente como está a nossa glicemia, a não ser quando nós estamos em situações extremas. Ou seja, a glicemia está muito baixa. Você está fazendo episódio de hipoglicemia. Nessa situação, a gente tem os sintomas clássicos de hipoglicemia: tremedeira, sente as pernas mole, fica lá com uma fome que não passa mais, o coração fica batendo rápido, começa a transpirar. Então, só quem passou aí por hipoglicemia sabe do que eu estou falando. É uma sensação horrível. Ou então o contrário, quando a nossa glicemia está muito acima de 250 miligramas por decilitro. Aí o que acontece? Você começa a fazer muito mais xixi por conta do corpo tentar eliminar aquele excesso de glicose que tem no sangue, e através da urina, e consequentemente você perde água, então sente sede. Começa a entrar naquele ciclo vicioso que a gente conhece quando o diabetes está descompensado. Toma muita água e fica toda hora indo no banheiro. Fora isso, a gente não sabe como está a glicemia. E sabendo que o exercício vai diminuir a glicemia, então é importante a gente entender quanto está a glicemia e o que a gente faz depois que mede a glicemia em relação a garantir a segurança durante o exercício físico. Qual a primeira situação que a gente tem aí? Você mediu sua glicemia antes de fazer o exercício e ela está menor do que 100 miligramas por decilitro. Nessa situação, a gente sabe que o exercício, tirando o açúcar do sangue, a tendência natural é você fazer hipoglicemia, seja ali no início ou durante o exercício físico. Para evitar isso, o que é importante? Se você tem diabetes tipo 2, você precisa consumir algum alimento que contém aí carboidrato. Não precisa ser muito, umas 10 gramas de carboidrato. Então, comer ali duas balinhas que você chupar, um melzinho, às vezes tem 15 gramas de carboidrato, isso aí já vai ser o suficiente para te ajudar. Agora, se você tem diabetes mellitus tipo 1, a gente já tem aí uma outra situação, porque a insulina foi aplicada exogenamente. Durante o exercício, a insulina intermediária, de longa duração ou muito longa duração, ela vai continuar ativa. E se você usou uma insulina de ação rápida na refeição que você fez antes de fazer o exercício, pode ser que ali durante o exercício ainda tenha um pouco dessa insulina fazendo efeito. Então precisa consumir uma quantidade um pouco maior de carboidrato. Quanto vai consumir? 30 gramas de carboidrato. 15 gramas em uma quantidade de carboidrato simples, quer dizer, um que chegue rápido no sistema, um melzinho, ou uma água, uma colher de sopa, né, de açúcar diluída na água, já é o suficiente, ou mesmo aí 200 ml de refrigerante, ou 200 ml de suco de laranja. Só que só essa quantidade ela vai aumentar rápido, mas não vai se sustentar. Então, o que é necessário? Mais 15 gramas de carboidrato complexo. Carboidrato complexo é um alimento que contém carboidrato, mas que vai chegar um pouco mais lentamente no nosso sistema. Então, você pode comer aí, sei lá, 3 bolachinhas de água e sal, 3, 4 bolachinhas de água e sal, comer meio pãozinho, comer algo que vai chegando mais lentamente. Dessa maneira, a gente faz o exercício aí sem ter risco de fazer hipoglicemia, mesmo que a glicemia esteja um pouco mais baixa no início do exercício. A outra situação é quando você mede a glicemia, ela está lá entre 160 e 180.
Nessa situação, se você sabe o tempo de ação do seu medicamento, comeu lá antes de fazer o exercício, de uma maneira geral, você pode fazer o exercício por até 60 minutos sem qualquer preocupação. Agora, o outro extremo que a gente tem, glicemia lá acima de 250 mg por decilitro. Nessa situação, você já perdeu bastante água, porque está fazendo bastante xixi, tomando água, mas fazendo bastante xixi. E a gente precisa de água durante o exercício. Então, antes de começar a fazer o exercício, toma lá 500 ml de água. Outra coisa, não faça exercício pesado, sempre exercício mais leve. Se você vai correr, naquele dia, caminha. Se você ia fazer muita força, faz um treino mais leve, porque a ideia é diminuir a glicemia. E a cada 10 minutos, lembra de tomar um pouquinho de água. E além disso, após uns 15 minutos aí de exercício, pare e dá uma medidinha na glicemia. Ela tem que estar menor do que estava lá quando você começou a fazer o exercício físico. Se não diminuiu, para e espera compensar para depois voltar a fazer o exercício. Então, lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais!